Quero falar com você sobre figuras planas. João, o que é isso? Figura plana é quando eu tenho uma região do plano. João, o que é plano? Alguns exemplos bem claros é, por exemplo, uma folha de caderno, tá? Parede, a superfície de uma mesa, essas são coisas planas. Então, se eu tiver uma região desse plano que é limitado por uma curva, então eu tenho uma figura plana, tá? João, o que é curva? Talvez isso seja um pouco complicado de explicar para você, né? Mas então a gente vai substituir por um contorno, tá bom? Então sempre que eu tenho uma região do plano que é limitada por um contorno, eu tenho uma figura plana, ok? Uma coisa interessante, por ser uma região do plano, então quer dizer que essa nossa figura ela tem duas dimensões, somente duas dimensões. Ela não sai do papel, ou seja, ela não tem a profundidade, essa terceira dimensão, certo? Então é uma figura que possui duas dimensões. Agora, quais são as características que esse contorno tem, João? O contorno, ele pode ser um contorno aberto, certo? Esse aqui é um exemplo, ou seja, ele começa aqui, mas ele não finaliza no mesmo ponto, então fica uma abertura. Todos aqui são exemplos, ó. Isso aqui quer dizer que ele também pode ser um contorno, uma curva fechada. Olha que interessante. Aqui, no mesmo ponto que ela começa, ela termina, ou seja, fecha-se, né? Além desses dois, elas ainda podem ser simples, ou seja, curvas, contornos que não se cruzam, e não simples, que são aqueles que cruzam. Por exemplo, esse aqui, ó, é um contorno fechado, não simples. Por quê? Onde ele começa, ele termina fechado, ok. Mas não simples porque eles têm um ponto onde se cruzam, certo? E isso aqui é um contorno ou uma curva fechada simples, porque não se cruzam, certo? Isso aqui é um contorno aberto simples, porque não se cruzam, ok? Então a definição e o que a gente precisa saber é isso. Agora, o que tem de importante nisso? Essa palavrinha aqui, ó, polígonos. O que são polígonos? A gente vai ver a definição aqui nesse vídeo. Presta atenção. É uma região do plano limitado por uma curva, ou seja, até aqui nós falamos a definição de figura plana. Porém, essa curva precisa ter algumas características. Ela precisa ser uma curva fechada, ela precisa ser uma curva simples, ou seja, não pode se cruzar, tem que ser formada apenas por segmentos de retas, certo? Portanto, isso aqui, ó, não vale para a nossa definição de polígono. Tem que ser formado por segmento de reta. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje sobre figuras planas, a gente chegando e entendendo um pouco o conceito de polígono.